A paz do Senhor, meus amados. Hoje é dia 25 de junho e nós vamos meditar na palavra que está lá no livro de Isaías, capítulo 12. E os versículos 1 e 2 dizem assim: Naquele dia você dirá: Eu te louvarei, Senhor, pois estavas irado contra mim, mas a tua ira desviou-se, e tu me consolaste. Deus é a minha salvação. Terei confiança e não temerei. O Senhor, sim, o Senhor é a minha força, o meu cântico. Ele é a minha salvação. A mensagem de hoje é: Eu te louvarei. Amados, nós não devemos nos iludir pensando que Deus releva o nosso pecado porque nos ama simplesmente. O pecado é hediondo e não será tolerado por nosso Deus. O pecado, no entanto, ele integra a nossa natureza. Paulo escreveu: Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o que bem desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Romanos capítulo 7. Então, embora nós sejamos salvos do pecado, continuamos a lutar diariamente contra ele. Satanás procura nos levar a pecar, a fim de nos tornar inúteis para o reino de Deus. A Bíblia diz: o anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Salmo 34. Então, sempre que o inimigo tentar te levar a pecar, use a sua espada, a palavra de Deus, a oração, e abafe a voz do inimigo através do seu louvor. Muitas vezes o que parece o velho pecado voltando à tona pode ser chamado, aliás, pode ser simplesmente falta de fé, afastamento de Deus. Pode ser outra camada que emerge e precisa ser removida. Às vezes, quando nos tornamos sensíveis ao pecado, fragilizados diante do pecado, pode significar falta de apego a Deus, falta de momento com Deus, falta de oração, falta de ir na igreja fortalecer a nossa fé. Essas camadas profundas de servidão podem ferir mais do que as primeiras. Se você cair, lembre-se de que possui a arma do arrependimento. Então, não significa que porque Deus te ama, Deus está tolerando o seu pecado. Se Deus está te alertando que você está fazendo algo que Ele não está se agradando, abandone. Arrependa-se, peça perdão e siga com Deus. Vá imediatamente em direção a Deus. Confesse o seu pecado e se purifique. A arma, irmãos, para a gente se manter cada dia mais semelhante a Deus e cada dia mais nos afastando das coisas que nos desagradam a Deus, é a oração e o momento que passamos na nossa própria casa com Deus. Quanto mais você deixar de orar, quanto mais você se afastar da igreja, quanto mais distante de Deus, da presença do Espírito Santo você tiver, mais fraco espiritualmente você vai ser, mais o pecado vai bater a sua porta. Então, o que nos fortalece é a presença de Deus. Não somos nós não somos fortes o suficientes para dizer não ao pecado com a nossa carne. Nós precisamos do Espírito Santo. E o que nos fortalece é a presença de Deus. Então, não se afaste de Deus. Você precisa comungar numa igreja, você precisa frequentar uma igreja, você precisa de comunhão, você precisa de um tempo na sua casa, no seu quarto com Deus, você precisa orar, você precisa ler a palavra. É isso que vai te afastar do pecado. Amém? A ira de Deus vai se retirar e Ele mesmo vai te consolar.
É isso que diz a palavra em Isaías capítulo 12. Então, louve a Deus por todas as coisas gloriosas que ele fez, que ele está fazendo e que ele ainda vai fazer na sua vida. Amém? Antes de Deus te entregar uma bênção, primeiro ele quer te tratar, ele quer te curar, quer te limpar, te purificar e te santificar, te preparar para te entregar uma grande bênção nas tuas mãos. Existem bênçãos, amados, que Deus não pode nos entregar enquanto não estivermos preparadas. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, meu Pai. Nos perdoa, meu Pai, por tudo de errado que fizemos, por tudo de errado que ainda estamos fazendo. E te pedimos que nos fortaleça e nos livre de todo pecado. Nos afasta, Pai, de tudo que te desagrada. Nos torna fortes, meu Pai, fortes de espírito. Enfraquece a nossa carne, Pai. Não nos permita desanimar, Pai. Quando nós não temos vontade de orar, quando nós não temos vontade de ir à igreja, nos fortalece, Pai, nos reanima. Porque no fundo, o Senhor sonda os corações e sabe que é isso que nós queremos. Queremos te colocar em primeiro lugar, queremos ter uma verdadeira aliança contigo. Queremos, Pai, ter uma verdadeira comunhão contigo. E mesmo, Pai, que a gente nem sempre faça ou diga ou pense o que é certo, Pai, nós somos gratas, porque o Senhor nos ama e ouve e aceita e recebe a nossa confissão. Nós temos consciência que o pecado te entristece, Pai. E é por isso que nessa manhã estamos pedindo que o Senhor nos fortaleça e nos guie, Pai. E mesmo naqueles momentos que nós não temos força, que a gente pelo menos tenha ânimo de nos ajoelhar para receber a tua presença, receber a tua voz. E naqueles dias que nós não soubermos nem o que falar, não tivermos o que falar, que nós estivermos com o coração endurecido ou simplesmente de tanta dor, de tanta angústia, tanto sofrimento, a gente não saiba mais o que falar, que a gente lembre da oração que o Senhor nos deixou de modelo, o Pai Nosso. E que a gente, pelo menos, consiga fazer essa oração e espere para ouvir a tua voz, porque nem sempre, Pai, o Senhor nos quer na tua presença para que a gente fale, para que a gente peça. Mas muitas vezes o Senhor nos quer na tua presença para que a gente ouça, para que a gente seja guiado. Então, meu Pai, quando a gente perceber que a tentação está se aproximando, Pai, que a gente tenha força e sabedoria para te louvar, para que a gente possa se esconder debaixo das tuas asas protetoras, meu Pai. E nesta manhã, só o que te pedimos. Não te pedimos por nenhuma área da nossa vida, não te pedimos por emprego, por dinheiro, por nossos casamentos, não te pedimos por nada. Só queremos te pedir a tua presença, a tua força, a tua direção, o teu cuidado, a tua proteção e a sabedoria que vem de ti. Nos renova cada dia, meu Pai, com teu Espírito, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amados, tenham um dia abençoado em nome de Jesus e até amanhã.